Olha essa história. Uma idosa cuidava do seu marido paralítico fazia 22 anos, até que um dia ela teve uma surpresa. Antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo. Todo dia tem novas histórias emocionantes como essa. Dona Maria, aos 78 anos, não imaginava que o peso do tempo se tornaria um companheiro tão íntimo. Cuidar de José, seu marido paralítico, há exatos 22 anos, moldou sua rotina, suas mãos e até sua forma de ver o mundo. Todos os dias, antes do sol despontar no horizonte, ela já estava de pé, ajeitando as almofadas na cadeira de rodas de José, preparando o café e arrumando a casa que, ao longo dos anos, se tornou um santuário silencioso de espera. Cuidar do homem que um dia foi tão ativo transformou Dona Maria numa guerreira. Imagine a paciência necessária para cuidar de alguém que você ama e que, por tantos anos, pareceu não melhorar. Mas é curioso como a vida, às vezes, joga com os sentimentos humanos. Dona Maria, enquanto massageava os pés de José, notou algo diferente naquela manhã específica. Um movimento sutil, quase imperceptível, mexeu com ela. Foram décadas de inércia, de uma rotina que não mudava, mas agora algo novo surgia. O que aquilo poderia significar? O corpo de José, há tanto tempo estático, poderia estar começando a dar sinais de recuperação? Um momento de esperança chegou no coração de Dona Maria, ainda que tímida, mas o suficiente para acender algo dentro dela. No fundo, todos nós precisamos de algo que nos faça seguir em frente. A mente de Dona Maria logo começou a rodar com perguntas. Será que era real? O movimento teria sido apenas fruto da sua imaginação, cansada de tantos anos de sacrifício, talvez fosse apenas um reflexo involuntário, sem nenhuma conexão com uma possível melhora. É comum nos apegarmos a qualquer pequeno sinal quando a situação parece insustentável por tanto tempo. Nesse momento, Dona Maria percebeu que algo estava prestes a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse o que. E com isso, ela se preparou para observar cada detalhe nos dias que viriam. Dona Maria mal podia acreditar no que seus olhos viam. Desde aquele pequeno movimento nos pés de José, algo dentro dela se acendeu, e cada manhã parecia trazer uma nova expectativa. Mas naquele dia específico, havia algo no ar. Ela sabia que, às vezes, a mente prega peças em quem está exausto, mas aquela sensação persistente não a deixava. Enquanto o sol entrava pela janela, iluminando suavemente o quarto, Dona Maria observou José com mais atenção. Estava atenta a qualquer mínimo sinal, qualquer indício de que algo maior poderia estar acontecendo. E então, aconteceu de novo. Um pequeno, quase insignificante, movimento percorreu os pés de José. Aquilo não poderia ser apenas um reflexo, pensou Dona Maria. Não dessa vez. Algo estava mudando, e ela sentia isso profundamente. Seu coração começou a acelerar, mas ela não podia se deixar levar pela emoção. Afinal, se fosse verdade, o que isso significaria para eles? Seria o início de uma recuperação ou apenas mais uma ilusão alimentada pelo desejo de ver José melhor? Dona Maria decidiu que não poderia confiar apenas no que havia visto até agora. Precisava observar mais, ter certeza de que aquilo não era apenas um lampejo passageiro. Talvez fosse o corpo de José começando a reagir, mesmo que ele nunca tivesse mostrado sinais de melhora em todos esses anos. Ou, quem sabe, seria apenas um truque da sua mente, tão acostumada à rotina do cuidado, que desejava uma mudança com todas as suas forças. De qualquer maneira, o que Dona Maria sabia era que aquele dia não seria igual aos outros. O pensamento sobre aquele movimento persistia na mente de Dona Maria. Quanto mais refletia sobre o que tinha visto, mais as dúvidas se acumulavam. Seria mesmo possível que, depois de tantos anos de imobilidade, José estivesse dando os primeiros sinais de recuperação? O que aquilo significava para a vida que eles haviam construído ao redor de sua condição? Essas perguntas começaram a rodear a cabeça de Dona Maria, deixando ela com muitas incertezas. Às vezes, o desconhecido é mais assustador do que a própria dor, e ela sabia que precisava de respostas antes de se entregar à esperança. Apesar de sua desconfiança inicial, Dona Maria não podia simplesmente ignorar o que havia presenciado. Ela se pegava pensando em várias possibilidades.
E se fosse apenas um espasmo muscular? Um reflexo incontrolável? Esses anos todos de experiência em cuidar de José a tinham ensinado a não se iludir com sinais superficiais. No entanto, algo dentro dela insistia em manter viva a possibilidade de que aquilo poderia ser real. Afinal, há quanto tempo ela não se permitia sonhar com uma mudança? A dúvida pode ser tão cruel quanto a própria verdade. Nesse turbilhão de pensamentos, Dona Maria também percebeu o quanto estava emocionalmente envolvida. Não era só a vida de José que estava em jogo, era também a sua própria. A rotina de cuidar do marido a definiu por tanto tempo que ela já nem sabia quem era sem isso. E agora, diante da incerteza, ela começou a questionar mais do que o movimento de José, ela questionava sua própria vida. O que significaria, para ambos, se aquele movimento fosse realmente o início de uma recuperação? A partir daquele momento, Dona Maria transformou sua rotina em uma vigília silenciosa. Cada movimento, cada suspiro de José era agora meticulosamente observado. O que antes era um dia comum, repleto de cuidados repetitivos, tornou-se uma busca incessante por respostas. Ela sabia que precisava de mais do que uma simples impressão para confirmar suas suspeitas. Por mais que seu coração quisesse acreditar em uma melhora, sua mente, agora treinada pelo ceticismo, pedia calma. Dona Maria passou a observar os mínimos detalhes com um olhar mais atento do que nunca. A vida ao redor deles, no entanto, continuava. O barulho da rua, as visitas esporádicas da filha e até as interações com a vizinhança eram como pano de fundo para sua investigação discreta. Mas nada escapava de seus olhos vigilantes. Será que José estaria consciente dos olhares de Dona Maria? E será que, em algum nível, ele sentia essa energia diferente que ela emanava, essa mistura de esperança e incerteza? Era como se, no fundo, ela soubesse que estava à beira de uma revelação, mas ainda não conseguia nomeá-la. Assim, a vida seguiu, mas para Dona Maria, o tempo parecia desacelerar. Cada minuto de observação era carregado de expectativa. Mesmo os momentos mais simples, como colocar José na cama ou alimentá-lo, se tornaram oportunidades para estudar seus movimentos, seu olhar, qualquer coisa que indicasse uma mudança. Estava claro que o que quer que estivesse acontecendo era algo que transformaria suas vidas. Mas a pergunta que restava era, em que direção essa transformação os levaria? Inquieta com as novas descobertas, Dona Maria decidiu compartilhar suas observações com Cláudia, sua filha. Durante uma ligação, relatou o movimento que havia percebido nos pés de José e a vigilância que mantinha desde então. Cláudia, no entanto, respondeu com a preocupação que sempre carregava pelo bem-estar da mãe. Ela sugeriu que talvez Dona Maria estivesse cansada demais, vendo o que queria ver após tantos anos de desgaste emocional. As palavras da filha, mesmo ditas com carinho, deixaram Dona Maria ainda mais dividida. Será que estou imaginando coisas? Perguntou-se Dona Maria ao longo daquela noite. Cláudia sempre foi pragmática, alguém que preferia a lógica ao otimismo irracional. Contudo, Dona Maria sabia o que tinha visto, e a convicção de que algo estava acontecendo com José não a deixava em paz. Ela confiava no julgamento da filha, mas também sentia que havia mais ali do que um simples delírio provocado pelo cansaço. Talvez fosse o instinto materno, ou talvez algo mais profundo, que a impedia de descartar o que seus olhos testemunharam. Ao final da conversa, Cláudia sugeriu que Dona Maria tirasse um tempo para si, para descansar, refletir e observar as coisas com calma. Mas Dona Maria sabia que não podia parar agora. Havia uma sensação crescente de que algo estava por vir e ela não podia ignorar. Enquanto Cláudia desligava o telefone, Dona Maria se preparava para continuar sua observação silenciosa. Mesmo que sua filha tivesse suas dúvidas, ela sabia que, às vezes, a verdade se esconde nas pequenas coisas e Dona Maria estava determinada a encontrá-la. Após a conversa com Cláudia, Dona Maria decidiu redobrar sua atenção aos detalhes. Continuou sua rotina de cuidados, mas agora, cada gesto era uma oportunidade para investigar mais a fundo o estado de José. Cada dia trazia uma nova chance de observar algo diferente, algo que pudesse confirmar suas suspeitas.
A sensação de estar à beira de uma descoberta pairava no ar, mas Dona Maria sabia que precisava ser cautelosa. Um movimento errado e poderia afastar qualquer chance de compreender o que realmente estava acontecendo. Dona Maria começou a notar pequenas diferenças na expressão de José, sutis mudanças no modo como ele reagia ao toque e aos sons ao seu redor. Seriam esses sinais de uma recuperação lenta ou sua mente estaria brincando com ela? A dúvida sempre esteve presente, mas a cada dia que passava, era mais difícil ignorar o que seus olhos viam. A força com que José apertava sua mão ou a maneira como seus olhos seguiam os movimentos na sala estavam ali, como um quebra-cabeça esperando para ser montado. Ainda assim, Dona Maria se via hesitante em tirar conclusões precipitadas. Ela sabia que qualquer decisão baseada em emoção poderia levá-la ao erro. Ao invés disso, optou por seguir o fluxo, continuar observando e mantendo a rotina de cuidados sem demonstrar qualquer alteração em seu comportamento. O silêncio que se instalava entre eles não era apenas um reflexo da condição de José, mas também o espaço que Dona Maria precisava para juntar todas as peças. Havia algo mais a ser descoberto, e ela estava determinada a encontrar a resposta. Enquanto Dona Maria estava imersa em suas observações, Dona Isabela, a vizinha curiosa e sempre atenta, também notava os acontecimentos ao redor. Isabela era daquele tipo que sabia de tudo o que se passava na rua, e nada escapava de seu olhar vigilante. Certo dia, enquanto Dona Maria havia saído rapidamente para resolver um assunto, Isabela, com seu instinto de detetive amadora, viu algo que a deixou perplexa. Sem pensar duas vezes, pegou seu celular e começou a gravar o que parecia impossível. José, o homem paralisado por 2 décadas, caminhava sozinho pela casa. O choque que tomou conta de Isabela foi imediato. Por anos, ela acompanhará a dedicação de Dona Maria aos cuidados de José, testemunhando de longe o sacrifício diário. E agora, diante de seus olhos, a imagem do homem caminhando mudava tudo. Com o coração acelerado, Isabela se questionava se deveria contar a Dona Maria o que tinha visto. Decidiu, então, manter o vídeo como prova, esperando o momento certo para revelar a verdade. Mas uma coisa era certa, o que estava acontecendo ali era muito maior do que qualquer um imaginava. Aquela gravação, ainda guardada no celular de Isabela, transformava não só a percepção sobre José, mas também sobre o que Dona Maria vinha enfrentando todos esses anos. A vizinha, com seu telefone na mão, sabia que essa revelação não seria fácil. No entanto, estava decidida a esperar o momento certo para fazer com que Dona Maria soubesse a verdade sobre o homem que cuidava com tanta dedicação. O que faria Dona Maria quando descobrisse que o marido, por quem ela sacrificará tanto, não era quem aparentava ser? O momento da revelação chegou quando Dona Isabela, depois de dias ponderando, decidiu mostrar o vídeo para Dona Maria. Com as mãos trêmulas, entregou o celular e deixou que as imagens falassem por si. Dona Maria, ao assistir José caminhando sozinho pela casa, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era como se toda a realidade que ela conhecia tivesse sido arrancada de suas mãos. 20 anos de cuidados, de sacrifício, e tudo para quê? A descoberta da traição a devastou de uma maneira que palavras não conseguiam expressar. Sua mente foi inundada por perguntas. Como José pôde mentir por tanto tempo? Como conseguiu enganar todos ao seu redor, especialmente ela, que dedicou sua vida para cuidar dele? A dor que Dona Maria sentia não era apenas pelo engano físico, mas pela profunda quebra de confiança. Cada pequeno gesto de carinho, cada noite em claro ao lado dele, tudo parecia agora um cruel desperdício. O peso da traição, no entanto, ainda era difícil de absorver por completo. Era um golpe que a deixava sem chão, desprotegida emocionalmente. Dona Maria sabia que não poderia simplesmente ignorar o que tinha visto. A verdade agora estava nua e crua diante dela, e isso exigia um confronto. Mas como enfrentar o homem que ela amou e cuidou por todos esses anos? A raiva se misturava à tristeza. Ela precisava de respostas, e rápido. O que mais estava por trás dessa farsa? E, acima de tudo, por que José havia optado por viver essa mentira por tanto tempo?
Quando Dona Maria finalmente encontrou forças para confrontar José, ela olhou nos olhos dele, aqueles mesmos olhos que por anos pareceram tão vulneráveis, e agora pareciam cheios de segredos. Com a voz trêmula, ela exigiu uma explicação. José, sem saída, abaixou a cabeça e começou a confessar. A princípio, tentou justificar suas ações, dizendo que o medo de perder o seguro e a assistência que ela lhe dava o fizeram fingir por tanto tempo. Ele nunca quis que as coisas fossem tão longe, mas, uma vez iniciado o engano, não conseguiu parar. Para Dona Maria, aquelas palavras soaram como punhaladas. O homem que ela havia jurado cuidar, nos momentos mais difíceis, estava agora admitindo que escolheu a mentira, não por amor ou necessidade emocional, mas por questões financeiras. Tudo o que ela sacrificou parecia ter sido jogado no lixo por algo tão mesquinho. A cada palavra que José pronunciava, Dona Maria sentia sua confiança se esvaindo. O marido que ela conhecia parecia se dissolver diante de seus olhos, dando lugar a uma figura que ela mal reconhecia. Mas, no fundo, Dona Maria também sabia que a verdade uma hora iria aparecer. As emoções de José eram complexas, e, embora o choque inicial a consumisse, ela também percebia que o confronto que estavam tendo não era apenas sobre a mentira. Era sobre anos de uma vida construída sobre mentiras. A pergunta que ficava no ar era: o que sobraria depois desse confronto? Dona Maria sabia que nada seria como antes, mas também sentia que uma nova etapa, mesmo dolorosa, estava começando. Após a confissão de José, Dona Maria foi tomada por um misto de emoções que a deixaram à deriva. Sentimentos de raiva, tristeza e desilusão tomaram conta de sua mente, mas havia também uma profunda sensação de vazio. Todo o sacrifício que ela fizera por ele agora parecia sem sentido. Cada dia de dedicação, cada momento de cansaço físico e emocional, parecia se desintegrar com a verdade cruel que José havia revelado. Dona Maria se sentia traída não apenas por ele, mas também pelo tempo que haviam perdido vivendo naquela mentira. Entretanto, como em todo grande abalo emocional, há uma fase em que as águas começam a se acalmar, mesmo que a tempestade ainda esteja longe de terminar. Dona Maria começou a refletir sobre sua própria vida, sobre o que essa traição significava para ela. Será que havia alguma parte de sua identidade atrelada à figura de cuidadora? Se José não estivesse paralisado, como teria sido sua vida? Essas perguntas assombravam seus pensamentos, e Dona Maria percebeu que a dor que sentia era tanto sobre José quanto sobre a sua própria trajetória. José, por sua vez, também foi afetado pela revelação. Ele sabia que havia destruído a confiança que Dona Maria tinha nele e que isso não seria fácil de restaurar. Apesar de tudo, havia um reconhecimento mútuo de que ambos precisariam passar por um processo de cura. Mas como curar algo que foi tão profundamente ferido? Dona Maria sabia que precisaria de tempo para entender seus próprios sentimentos e que a jornada pela frente seria longa e dolorosa. A traição emocional, mais do que a física, seria o verdadeiro obstáculo a ser superado. Com a verdade exposta, Dona Maria e José se viram diante de um longo e difícil processo de reflexão. Para Dona Maria, cada momento era uma oportunidade de revisitar os anos passados, buscando entender como não percebeu a farsa antes. Ela se perguntava como foi possível que um amor tão profundo pudesse conviver com uma mentira tão grande. O peso das memórias era esmagador, mas Dona Maria sabia que, para seguir em frente, precisava encontrar um sentido para tudo aquilo. A reflexão tornou-se um exercício diário, quase como um novo hábito de vida. José, por outro lado, também mergulhou em sua própria reflexão. Ele compreendia o tamanho da dor que havia causado e a dimensão das consequências de seus atos. Embora ainda temesse perder o conforto e o cuidado de Dona Maria, sabia que não podia mais esconder-se atrás da mentira. Era hora de assumir sua responsabilidade e começar, mesmo que tardiamente, um processo de cura física e emocional. José percebeu que sua recuperação física não significava apenas recuperar os movimentos, mas também reestruturar a confiança quebrada entre ele e Dona Maria. Ambos, embora em trajetórias distintas, encontraram no silêncio e na reflexão um caminho para começar a reconstruir suas vidas.
Dona Maria se viu reavaliando suas prioridades, seus desejos e o que realmente significava amor e sacrifício. José, por sua vez, entendeu que sua reabilitação não seria completa até que ele enfrentasse não só os danos físicos, mas também as feridas que havia aberto no relacionamento com sua esposa. Havia muito a ser reconstruído, e a reflexão era apenas o primeiro passo de uma jornada incerta. Após semanas de reflexão profunda, Dona Maria e José chegaram a uma decisão inesperada. Era hora de recomeçar em um lugar diferente. A casa que haviam compartilhado durante décadas, com todas as suas memórias, agora parecia mais uma prisão do que um lar. O peso da traição, misturado ao desejo de cura, os impulsionou a considerar algo radical, uma mudança para o campo, longe da cidade, longe de tudo o que representava o passado. Dona Maria acreditava que, para realmente reconstruir o que havia sido quebrado, ambos precisavam de um ambiente que representasse um novo começo. O campo, com sua simplicidade e silêncio, oferecia a oportunidade perfeita para José e Dona Maria se desconectarem das lembranças dolorosas. A vida rural, ainda que mais difícil em alguns aspectos, parecia promissora em termos de renovação. José, que antes dependia do caos da cidade para se sentir útil, agora se via atraído pela ideia de trabalhar com as próprias mãos na terra. Talvez, pensava ele, isso pudesse ajudar em sua reabilitação física e espiritual. Dona Maria, por sua vez, sentia que o campo traria a paz de que tanto precisava. O planejamento da mudança trouxe um novo tipo de energia para o casal. Longe da cidade, José poderia começar a reconstruir sua independência, e Dona Maria encontraria um espaço para respirar, longe das sombras do passado. Havia algo simbólico na ideia de começar do zero, longe dos olhares de vizinhos curiosos e das lembranças de uma vida que, até então, havia sido moldada pela dor e pela mentira. Agora, no campo, eles teriam a chance de escrever um novo capítulo, onde cada dia seria uma oportunidade de reconstrução. Ao chegarem ao campo, Dona Maria e José sentiram como se o peso de décadas estivesse, aos poucos, se dissipando. O ar fresco e as paisagens verdes trouxeram uma sensação de renovação que ambos precisavam. A nova casa, pequena e modesta, refletia o que buscavam, simplicidade e um espaço para reconstruir. Agora, longe dos ecos do passado, Dona Maria começou a encontrar prazer nas pequenas coisas. O silêncio do campo era reconfortante, e a rotina, antes tão pesada, agora tinha uma leveza inesperada. Era como se, ao deixar a cidade, tivessem deixado também parte das feridas para trás. José, por sua vez, começou a investir em sua reabilitação física com uma nova motivação. O trabalho na terra, plantando e colhendo, se tornou uma forma de terapia. Cada dia era uma pequena vitória, e o progresso, ainda que lento, era notável. A sensação de usar seu corpo novamente, de se mover por conta própria, trazia uma satisfação que ele não sentia há anos. O trabalho braçal ajudava não só no corpo, mas também na mente. José começava a acreditar que, talvez, a verdadeira cura estivesse ali, nas pequenas conquistas do dia a dia. Com o tempo, Dona Maria e José encontraram um ritmo que funcionava para eles. A vida no campo exigia muito esforço, mas o esforço físico parecia aliviar o peso emocional. Cada dia era uma nova oportunidade para se reconectarem, tanto um com o outro quanto com a natureza ao redor. E, embora o passado ainda estivesse presente em seus pensamentos, o presente agora era cheio de possibilidades. O campo oferecia uma nova chance de viverem sem a sombra constante da traição, e isso era algo que Dona Maria começava a valorizar mais do que qualquer outra coisa. Conforme os dias passavam no campo, Dona Maria começou a perceber que sua cura emocional, embora lenta, estava acontecendo. O distanciamento da vida urbana e dos acontecimentos passados permitiu que ela respirasse mais livremente. Cada manhã, ao acordar com o som dos pássaros, ela sentia que o tempo estava começando a trabalhar a seu favor. A dor da traição ainda estava lá, é claro, mas o peso parecia mais suportável a cada dia. O trabalho na terra e as interações com os novos vizinhos trouxeram uma sensação de pertencimento que ela não sentia há muito tempo.
José, por sua vez, avançava na recuperação física, mas sabia que o verdadeiro desafio era emocional. Ele percebia o quanto Dona Maria havia mudado desde a mudança, como se a conexão deles estivesse sendo lentamente reconstruída. Mas a desconfiança ainda pairava no ar, e José entendia que isso levaria tempo. Ele fazia o possível para mostrar que estava comprometido em recuperar sua integridade, tanto física quanto emocionalmente. Pequenos gestos de afeto, que antes eram escassos, começaram a reaparecer entre eles, criando uma nova base para o relacionamento. Mesmo com os progressos, Dona Maria ainda se perguntava se seria capaz de perdoar totalmente. Ela sabia que o caminho para a cura completa era longo e nem sempre linear. Às vezes, o passado voltava com força, mas ao olhar para o esforço que José fazia todos os dias, ela via um homem diferente. O campo oferecia a eles mais do que apenas espaço físico, oferecia o espaço emocional para processar tudo o que haviam vivido. E, embora a confiança fosse algo difícil de reconstruir, ambos estavam dispostos a tentar, um passo de cada vez. Com o passar do tempo, Dona Maria e José começaram a encontrar uma nova rotina que funcionava para ambos. O campo, com seus desafios diários, exigia esforço físico, mas também proporcionava uma sensação de propósito renovado. Dona Maria se envolveu na comunidade local, participando de eventos e criando laços com os vizinhos. O isolamento emocional que havia sentido durante anos começou a se dissolver e ela redescobriu um senso de pertencimento que há muito estava perdido. A cada dia, a vida rural parecia se tornar mais natural, mais acolhedora. José, por sua vez, encontrou na horta uma maneira de se reconectar consigo mesmo. O trabalho na terra não apenas fortalecia seu corpo, mas também sua mente. A sensação de cultivar algo do zero, de ver os frutos de seu esforço, era terapêutica. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer na reconstrução da confiança de Dona Maria, mas estava determinado a provar, por meio de suas ações, que estava comprometido com essa nova fase de suas vidas. A terra que agora trabalhava com suas próprias mãos era também uma metáfora para sua relação com Dona Maria. Ambos estavam tentando replantar algo que havia sido destruído. Apesar dos desafios, o tempo no campo trouxe uma resiliência inesperada ao casal. As feridas ainda existiam, mas estavam cicatrizando, lenta e gradualmente. O campo, com seu ritmo próprio e suas demandas, ensinou a Dona Maria e José a importância da paciência com a terra, com os outros e, principalmente, consigo mesmos. Agora, cada dia era uma oportunidade de deixar o passado mais distante, enquanto construíam um futuro onde a confiança, embora frágil, estava sendo cultivada novamente. A história de Dona Maria e José é uma verdadeira jornada emocional de resiliência, perdão e transformação. O que mais me chamou a atenção foi a profundidade dos sentimentos envolvidos. Dona Maria, ao longo dos anos, construiu sua identidade em torno do cuidado de José, e a traição dela não foi apenas física, mas emocionalmente devastadora. Ao descobrir que sua vida inteira havia sido moldada por uma mentira, a sensação de perda foi inevitável. No entanto, o mais impressionante é como, mesmo diante de tamanha desilusão, Dona Maria encontrou forças para iniciar um processo de cura. Não apenas de sua relação com José, mas também de si mesma. O que José fez, fingindo uma paralisia por medo de perder o suporte emocional e financeiro de Dona Maria, parece imperdoável à primeira vista. No entanto, a complexidade das motivações dele revela algo muito humano, o medo do abandono e da fragilidade. O processo de cura para José não foi apenas físico, mas uma busca pela redenção emocional. E é justamente nesse ponto que a história se torna tão poderosa. Ambos, apesar das mentiras e das feridas, encontraram no campo, longe das memórias dolorosas, uma nova oportunidade para reconstruir suas vidas. No final das contas, essa história nos lembra que, por mais devastadora que a traição possa ser, a capacidade humana de se reinventar e curar é extraordinária. Dona Maria e José não apenas sobreviveram à verdade dolorosa, mas usaram essa verdade como alicerce para uma nova vida, onde a honestidade, o perdão e o esforço mútuo foram o terreno fértil para a reconstrução de seu relacionamento.
Gostou do vídeo? Então curte e se inscreve no canal. Todo dia temos vídeos novos com histórias emocionantes como essa. São histórias reais que trazem uma emoção incrível. Até a próxima!